Olá, sejam bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast do corredor. A gente aqui traz histórias legais para você de quem corre, de quem não só corre, mas todo mundo que vem aqui corre e gosta de correr. Hoje eu tenho a honra de receber uma lenda do jornalismo esportivo. Gente, a voz dele é maravilhosa. Tô aqui conversando com ele antes de começar a gravar, é tudo uma narração. E a voz dele é marcante. Quem aí já gosta de esporte, com certeza conhece. E ele é maratonista e idealizador de uma das corridas mais icônicas de São Paulo. E prova viva de que nunca é tarde para começar. Seja muito bem-vindo, Ricardo Capriotti. Ô Cris, prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela gentileza do convite. Um prazer falar de corrida, falar um pouquinho daquilo que eu faço no meu dia a dia. É um prazer. A gente adora falar de corrida, né? A gente fala o tempo todo e aqui então é melhor ainda. Maravilhoso. Prazer, viu? Muito obrigado. E aproveitando já aqui que vocês conheceram o meu convidado, já deixa seu like, inscreve no canal, deixa sua pergunta. A gente adora quando vocês deixam comentários, a gente gosta de responder. E também, se você estiver ouvindo pelo Spotify, pode deixar 5 estrelinhas aí pra gente. Capri, eu posso chamar de Capri? Claro, fica à vontade. Eu gosto sempre de começar com a pergunta. Já treinou hoje? Eu vi nos seus stories que já. Hoje eu já fiz 70 minutos. Tem uma meia maratona que tá chegando aí, então... Você vai fazer a SPCity? Eu vou fazer a SPCity. Ah, eu também. Você também vai? Eu acho a melhor prova de São Paulo. Ah, sim, certamente. Porque ela é desafiadora, mas ela passa por todos os pontos da cidade, né? A gente não fica ali na Marginal, porque a Marginal é muito recorrente na nossa vida, né? Marginal é boa para RP. Depois não dá mais, né? Mas eu gosto muito da SPCity, é uma prova bem organizada, uma prova que sai do centro, chega no Jockey Club. Então eu gosto bastante de fazer a SPCity. E você já fez algum outro... Já fez quantas vezes? Você faz todo ano? Eu faço todo ano quase. Olha, acho que deve ser a terceira ou quarta vez que eu faço a SPCity. Eu não sei, eu já fiz tanta prova, Cris. Meia maratona principalmente, não é? Eu já perdi as contas de quantas meias eu já fiz. Mas a SPCity acho que deve ser a terceira ou quarta vez que eu vou fazer a meia dentro da SPCity. Que legal. E, o Capri, que veio primeiro na sua vida, o esporte ou o jornalismo? Não, o esporte está na minha vida desde criança, não é? Quer dizer, o jornalismo esportivo veio depois como consequência da minha ligação com o esporte desde criança. Eu comecei a jogar beisebol, que não é um esporte muito conhecido aqui para os brasileiros, né? Com 9 anos de idade. Eu sou de Osasco e lá tem uma colônia japonesa bem grande. E tem um time de beisebol lá da Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Osasco, a ASEMBO. E quando eu tinha 9 anos, meu pai tinha um amigo da colônia e ele falou, será que seu filho não quer jogar beisebol? E quando meu pai veio falar isso para mim, eu entendi voleibol. Eu achei que eu ia jogar voleibol. Nossa. E aí quando o seu Mário passou em casa para me resgatar, para me levar, a hora que eu cheguei, era um campo enorme, gigante, não é? Porque o campo de beisebol é gigante. Eu olhei aquilo e falei para ele, mas não é voleibol. Ele falou, não, é beisebol. Ah, meu Deus. Mas eu me apaixonei, né? Eu me apaixonei pelo beisebol. Acho que foi a modalidade que eu melhor pratiquei, assim, que eu tive mais habilidade. Depois eu joguei vôlei. Tem que dar uns sprints, né, no beisebol Sim. Quando você rebate, você tem que correr, né? Você tem que ter uma velocidade ali dos sprints, não né? só a pontaria, como a velocidade. Exatamente. E aí depois eu fui jogar vôlei, fui jogar basquete também. Joguei basquete no Continental Park Club, que nos anos 70 era muito forte lá aqui em São Paulo, né? Rivalizava com Monte Líbano, com Sírio. E aí depois, quando eu entrei na faculdade, aí eu tive que parar com tudo, parar com esporte, tive que me dedicar primeiro à faculdade, depois ao trabalho. E eu voltei depois a correr um pouquinho mais adiante, mas acho que isso a gente pode falar um pouco depois. Mas o esporte sempre teve uma relação comigo, não é? Desde a infância e depois do meu trabalho no dia a dia com o jornalismo esportivo. E você já quis ser jornalista de cara? Assim? Não, eu prestei vestibular para medicina. Nossa! Prestei vestibular para medicina, que era uma outra paixão que eu sempre tive, né? Eu sempre gostei muito dessa área da saúde, de ciências. Eu sempre gostei bastante. Mas, quando eu tinha 12, 13 anos mais ou menos, abri uma emissora de rádio lá na minha cidade, lá em Osasco. Tá. E eu sempre ouvi muito rádio em casa. Meus pais ouviam muito rádio. Meu pai ouvia transmissões de futebol, jornais, os jornais falados do rádio. Eu sempre ouvia muito.
E como eu ouvia, quando a emissora abriu, eu falei, eu quero ver como é isso, como é que se faz uma rádio, só ouço. E aí eu fui lá, bati na porta da rádio para conhecer. E quando eu entrei, aquela atmosfera me contaminou, mexeu comigo. Que realmente assim, para quem gosta, sim, é uma atmosfera envolvente. E eu falei, pô, eu quero trabalhar com isso aqui. Eu já tinha na cabeça que eu ia prestar vestibular para medicina. Falei, eu quero trabalhar em rádio, quero falar em rádio, quero falar nisso aqui. E aí eu era moleque, tinha, sei lá, 14, 15 anos, mas quando eu completei 16 anos, um amigo do meu pai tinha um conhecido lá na emissora, enfim, eu consegui arrumar uma boca lá como assistente de produção de um programa de um apresentador popular lá da emissora. E aí eu não saí mais. Com 16 anos eu comecei a trabalhar, fiquei ali quase 2 anos, prestei vestibular para medicina, não passei. Uma das faculdades que eu prestei o vestibular tinha a possibilidade de fazer segunda opção. Naquela época era muito comum isso. Era comum mesmo. Você fazia Você se inscrevia para um e como segunda opção, às vezes seus pontos valem para outra, né? E aí os meus pontos acabaram valendo para comunicação, que eu coloquei como segunda opção numa das faculdades lá que eu prestei. E aí eu falei para os meus pais, eu quero fazer comunicação, quero trabalhar em rádio, quero fazer jornalismo, eu quero trabalhar com isso. Meus pais sempre me apoiaram nas coisas que eu abracei na minha vida. E aí fui fazer e não parei mais, né? Então, de lá para cá, já são 42 anos trabalhando em rádio. Capri, você já... Rádio e televisão. Rádio e televisão, né? E hoje é tudo muito híbrido, né? Porque, assim, aqui é um podcast, mas tem um videocast também, então você pode só ouvir ou pode assistir. Então, hoje a gente não é só a voz mais, né? A gente começa a ver, eu falo que... Eu sou da época do Lombardi, né? A gente... Ô, Lombardi! O Lombardi. E a gente fica falando, cadê a cara do Lombardi? A gente tinha essa... era uma coisa meio que... Sim. Era uma questão, né? Na época, né? Sim, assim, porque você tinha rádio, televisão e jornal. Você tinha as três coisas, as três maneiras de você receber uma informação, né? Hoje isso é muito mais pulverizado, né? Mais democratizado, como dizem por aí, né? A gente se filma muito, a gente se vê muito, a gente tem o celular na mão, que é uma ferramenta que, né, distribui nossa imagem, né? Sim. E, Capri, você, assim, uma voz conhecida aí, já cobriu os maiores eventos esportivos, mas que momento que o bichinho da corrida te picou? Então, Cris, acontece o seguinte, como eu te falei, quando você entra na faculdade, você direciona toda a atenção ali para a faculdade primeiro, depois trabalho, né? Eu comecei a trabalhar em rádio aos 16 anos, e não parei mais, né? De lá para cá já são 42 anos. Mas eu parei com o esporte num determinado período ali, quando eu entrei na faculdade, com 18 anos. Nessa época eu jogava vôlei, jogava basquete, parei. E casei depois, tive filhos. E quando meu segundo filho estava para nascer, o Murilo estava para nascer, em 1999, eu fiz uma transição no trabalho. Eu era repórter. Eu viajava muito, eu não tinha rotina, viajava o mundo inteiro, viajava para cobrir seleção brasileira, cobrir os times de futebol. Eu não tinha rotina, um dia eu começava a trabalhar de manhã, outro dia eu trabalhava à noite, não dava para organizar muito a vida. Em 1999, a Rádio Bandeirantes me chamou e falou, olha, a gente está querendo fazer uma transição com você, te tirar da reportagem, passar para a ancoragem dos programas. Eu falei, tá bom, vamos em frente. Eu já estava mais de 10 anos fazendo reportagem, já estava um pouco cansado, os filhos pequenos, meu filho estava para nascer, o Murilo, falei, vamos em frente. E aí eu fiz essa transição, eu saí da reportagem, passei para a ancoragem de programas e começou minha vida a ficar um pouco organizada. Eu comecei a ter alguma rotina de horários, né? Eu não tinha mais viagens frequentes. E eu precisava fazer uma cirurgia de varizes, porque eu fiquei muitos anos em pé atrás dos gols, muitos anos cobrindo treino, você fica muito tempo em pé. E eu desenvolvi varizes e as minhas pernas doíam muito. Imagina. Muito, né? E aí eu fui fazer uma cirurgia de varizes em 99, no comecinho de 99. E aí depois que eu já tinha feito a cirurgia, eu falei para o médico, escuta, eu não quero mais ter esse problema que me atrapalhou muito, foi chato. O que eu faço? Ele falou, caminha meia hora por dia, nunca mais você vai ter varizes. Uau. Legal. Aí eu comecei a caminhar. Comecei a caminhar meia hora por dia, num parque lá perto de casa, eu ia no final do dia, caminhava todo dia meia hora. A hora que eu vi, eu já estava dando alguns trotezinhos, já estava começando a dar uns trotes, porque a caminhada já não estava, eu tinha 32 para 33 anos, né? Então a caminhada já não estava sendo suficiente.
A hora que eu vi, eu já estava dando uns trotezinhos. A hora que eu vi, eu já estava correndo na rua. Que legal. Eu já corria ali 50 minutos, 1 hora na rua. Saía para correr de casa e corria pela rua e voltava para casa. E eu fiquei assim durante 3 anos, até ter a minha primeira lesão. Né? Até ter a minha primeira lesão. Até que demorou, né? 3 anos, 3 sem lesão, anos. Mas com 33 anos, você pode tudo. Pode né, tudo, Demorou. E aí eu fui procurar orientação, né? Eu tive uma síndrome do atrito da banda iliotibial, o Dr. Moisés Cohen, que cuidou de mim, né? Falou, procura uma assessoria esportiva. Eu falei, mas o que é isso, Dr. Moisés? O que é assessoria esportiva? Falando de 2002, né? Eu nem sabia que existia. Ele falou, assessoria esportiva, um treinador, mas tem treinador de corrida? Eu falei, tem isso? Tem. Ele falou, vai na USP um sábado de manhã que você vai encontrar. Aí eu me lembrei que eu tinha transmitido uma São Silvestre na Rádio Bandeirantes e uma pessoa tinha comentado a São Silvestre comigo, que era o Mário Melo. Ele foi o comentarista. E ele me falou que ele tinha uma assessoria. E aí eu comecei a fuçar nos primórdios do Google lá, digitei o nome, enfim, consegui o telefone dele. Liguei, Mário, tá acontecendo isso. Falou, aparece sábado, 8 horas da manhã lá na USP e me procura lá, assim. Eu fui e não parei mais. Tô já com o Mário já há 20 Tá com ele até anos, hoje, que legal. E você lembra qual foi a sua primeira prova oficial, assim, que você foi lá, pegou o número de peito e terminou e pegou a medalha e a banana? Lembro. Foi a primeira prova que eu participei foi uma prova do Monte Líbano. O Monte Líbano faz uma prova todo final do ano, aqui em São Paulo. Uma prova já bem tradicional. E o Mário estava com a assessoria dele todos os anos nessa prova. Porque tinha poucas provas em São Paulo nessa época, né, Cris? Sim. 2002, 2003, só tinha a Corpore como organizadora. Tinha quase nada de, assim, algumas provas de vez em quando. Não, hoje a gente está no... hoje, como diz o Igor, a gente virou paleta mexicana, né? É isso. Você pode escolher o dia, o horário, a distância. Você nunca vai perder a prova, sempre vai ter uma na sequência, sempre. Né? Mas naquela época não tinha tantas, né? E aí o Mário falou, quer fazer uma prova? Eu falei, que prova? Lá no Monte Líbano. Vamos lá. E o Monte Líbano fazia a prova, e até hoje é assim, né? Porque eu fui, inclusive, nos últimos 2 anos, eles me convidaram para ir, eu fui nos últimos 2 anos. É ali no quarteirão do Monte Líbano. Né? Eles fecham a República do Líbano ali, 5 e 10 quilômetros. E eu fiz a minha primeira prova lá, de 5 quilômetros, e foi uma loucura, assim, porque eu nunca tinha ido numa prova, nunca tinha percebido aquela atmosfera de uma corrida, né? E aí eu fiquei maluco, né? Eu não parei mais. Aquela sensação, né? Maravilhosa de terminar e pegar a medalha. Aquela medalha tem seu valor, né? Cada medalha tem o seu valor. E aí você não para mais, né? Porque a atmosfera da corrida tem esse poder, né, Cris? De envolver muitas pessoas, né? Quem cruza uma linha de chegada dificilmente vai ficar só em uma linha de chegada. É verdade. Raramente você encontra uma pessoa que cruza uma linha de chegada de uma corrida e fala, eu cruzei e não gostei, parei. Muito difícil. Tem, claro que tem, mas muito difícil. É verdade. E você não ficou só no 5, né? Depois você já foi para as longas distâncias. E qual foi, o que te levou? Foi o lance de se superar mesmo? Aí, no lance da assessoria, quando você está correndo com pessoas, a gente é totalmente influenciado. Eu estou dizendo aqui, porque as pessoas, o Capri, falam que conversam comigo e já sai com o número do peito. Porque eu já convenci a ir para uma prova, quem não corre... Foi o lance da assessoria? Foi o lance do desafio pessoal? A assessoria ajuda muito, né, Cris? A assessoria ajuda em 2 questões muito importantes. Primeiro, na melhora da performance. Quando você começa a treinar com orientação, você melhora a sua performance automaticamente. Eu corri 3 anos sozinho, então eu não saía ali de 8, 10 quilômetros, não saía daquilo, né? Ficava sempre ali, corria uns 8, corria uns 10, sempre no mesmo ritmo. E quando você vai... para uma orientação especializada, você melhora a sua performance e isso te motiva, naturalmente. E a outra coisa importante da assessoria é a questão social, é a questão do relacionamento. Você encontra outras pessoas ali com um perfil parecido com o seu, que vai viajar para fazer uma prova junto com você. Então, isso ajuda bastante. Verdade. A assessoria ela tem esse poder. Eu costumo falar sempre lá no meu programa que eu apresento na Rádio Bandeirantes no Fôlego. Se você está com dúvida, tem alguma questão, procura uma assessoria, que a assessoria vai te ajudar, orientar, né? vai te orientar, você vai melhorar a sua performance e você vai encontrar pessoas ali de um nível parecido com o seu
e isso vai te estimular a evoluir na corrida. Foi o que aconteceu comigo, né? Entendi. E que acontece com tanta gente. Então, foi por uma questão de saúde, começou por uma questão de saúde, uma questão das varizes, mas aí depois você começa vira a estilo de evoluir, vida, a melhorar, né? e aí vai embora, né? E Capri, a sua voz que embalou aí vários momentos do esporte é aquela adrenalina, né? Que dá mais adrenalina? Narrar um gol ou cruzar uma linha de chegada de uma maratona? Ah, são emoções parecidas, né? Eu narrei tanta coisa na minha vida. Eu narrei Usain Bolt nos Jogos Olímpicos do Rio. Nossa, que demais. No estádio, né? Sensacional. Que para mim foi um momento de muita emoção, né? Imagino. Foi muito emocionante narrar o Bolt no Rio de Janeiro. Bom, narrei muito futebol também. Mas cruzar a linha de chegada, principalmente algumas, não é, Cris? Que você teve que superar muita coisa, que você teve que deixar para trás muitas coisas. Eu já me emocionei muito em várias linhas de chegada, assim, porque só a gente sabe a dificuldade que você passou para estar ali, para poder cruzar aquilo. Então, é emocionante. Algumas, tudo bem, algumas você cruza feliz, né? Outras você cruza emocionado. Mas a linha de chegada, ela tem esse poder de mexer mesmo com a gente, de fazer com que as nossas emoções floresçam, porque só nós sabemos o quão difícil foi você estar naquele momento, cruzar aquela linha daquela maneira, com todo o esforço que você teve que fazer para poder cumprir aquela missão, né? Capra, a gente fala, eu costumo dizer que tem coisas que só quem corre entende. Então, quando você está conversando com uma pessoa que corre também, você consegue explicar algumas coisas. Mas se a pessoa nunca viveu aquilo, é quase impossível explicar, né? Assim, esse sentimento aí de Sim. superação, né? É difícil. Quem não corre, né? Você fica... acha, pô, vocês da corrida são chatos, vocês só falam de corrida. Mas é o nosso dia a dia, não é? Aquilo que a gente vive ali no dia a dia. Eu vivo muito isso porque eu corro 3 vezes por semana, faço meu trabalho de força mais 3 vezes por semana, apresento um programa sobre corrida na Rádio Bandeirantes. Então, isso está presente quase que no meu dia. A minha família corre, meus filhos correm, minha mulher corre. Então, a gente fala de corrida. Correr também? É inevitável, né, Cris? Porque e daí faz a viagem em família, né? Já foi todo mundo para correr junto. Sim, a gente foi para o Rio agora, todos corremos a meia lá na Maratona do Rio, né? Então, a corrida faz parte do meu dia a dia. Eu entendo. Às vezes eu até me policio um pouco quando eu tô com alguém que não é da corrida para não ficar falando de corrida, verdade. né? Não, porque o cara fala, que esse chato tá falando aí, né? Eu falo que quando você não é da corrida, você vai num evento que só tem corredores, é insuportável. É insuportável. Mas isso é com tudo, tá? O crossfit é igual, o futebol é igual, não tem como, isso. Exatamente. E o Capri, ser um corredor te deu uma nova perspectiva em relação aos atletas? Que, por exemplo, você acabou de falar do Bolt, você falou do futebol, você teve acesso aí à nata do esporte. E aí, a partir da hora que você, apesar de ser um amador, mas você entende aí os sacrifícios que a gente se dedica muito menos do que eles, né? Sim. Você tem uma nova perspectiva na hora que você tá ali vendo e fala, meu Deus, o que esse cara fez? Demais, muito, Cris. Você sabe que me ajuda muito, por exemplo, na questão do futebol, né? No futebol, a gente ainda tem uma cultura aqui no Brasil, as pessoas têm, muito porque muito jornalista disseminou isso também, de que, o cara ganha milhões, o cara ganha uma fortuna e reclama de jogar quarta e domingo. Quero ver aquele cara que ganha salário mínimo, esse cara joga futebol todo dia se deixar. E não é assim, não é? Porque depois que eu comecei a colocar o meu corpo também à prova, eu entendi que o atleta, ele é um cara diferenciado, mas ele precisa ser respeitado. Ele também tem os seus limites, apesar de ser um corpo privilegiado, apesar de ter uma condição física privilegiada, mas ele não é uma máquina, ele não é um super-homem, não é um super-humano. Ele também tem os seus limites, também tem as suas deficiências físicas e emocionais que a gente precisa respeitar. E muitas vezes a gente não respeita aqui. O cara perde uma medalha, o cara deixa de ganhar um título. O cara é amarelão. O cara não quer saber de treinar. O cara é muito pior do que pra gente que está assistindo. Exatamente. Então, eu faço questão hoje
de mostrar exatamente esse lado, que o atleta não é uma máquina, ele também precisa de descanso, ele também precisa de recuperação, apesar de ter um corpo privilegiado, mas ele também precisa daquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. É a ferramenta de trabalho dele. É a ferramenta de trabalho, então ele precisa cuidar dessa ferramenta e a gente precisa respeitar esses limites. Se o cara não ganhou uma medalha, não é porque ele amarelou, porque ele não quis, é porque tinha alguém melhor preparado do que ele, alguém que levou o corpo ainda mais ao limite do que aquele cara. Então, a partir do momento que eu comecei a treinar com mais seriedade, eu passei a entender também que a vida do atleta profissional, ela é uma vida de sacrifícios, é uma vida dura, uma vida difícil, que a gente precisa respeitar, entender e compreender que, às vezes, esse cara tem que também ser poupado de algumas críticas, porque é fácil criticar, mas você não está lá vendo como é que é o dia a dia daquela pessoa. Sem dúvida. A gente teve aqui alguns atletas profissionais, até treinadores deles, e eles falam esse lance, por exemplo, você está num ciclo olímpico, você está ali 4 anos, você tem os mundiais para entrar e tal. Imagina se você perde aquilo, é só dali mais 4 anos. Então, assim, é muito sofrido mesmo, né? Sim. É uma dedicação muito, muito ímpar, né? Sim. E aí, de fato, a gente tem que ter mais humildade na hora de olhar para isso, né? Claro, claro. A gente, a cada 4 anos, a gente baixa o crítico esportivo no brasileiro, né? A gente fecha o jaleco, né? Agora a gente arruma especialista de tudo quanto é modalidade, né? E te xingam muito você como comentarista, Capri, porque o Sérgio Xavier teve aqui, né? Ele fala que o Twitter dele, às vezes... É porque quando você dá opinião... Eu emito opinião. E quando você dá opinião, você agrada a uns e desagrada a outros. Não tem como agradar 100% da audiência, né? É claro que eu procuro dar uma opinião para atingir o máximo possível de pessoas, para ter o maior número possível de pessoas que concordam comigo. Mas eu sei que não é todo mundo que vai concordar. E eu trabalho isso muito bem, eu não ligo. Redes sociais, por exemplo, eu já desencanei, porque se eu for ficar preocupado com aquilo... eu não durmo, né? Então eu já desencanei. E eu sei que eu não vou conseguir, através das redes sociais, mudar a cabeça da pessoa. Né? Eu dou a minha opinião, a pessoa vem e combate. Eu retruco, a pessoa vem e retruca, eu já percebi que não vai mudar. Então eu esqueço. Hoje eu já raramente entro em algum embate assim de opinião em rede social. Não, mas é a melhor coisa. Sim, para a saúde mental é a melhor coisa. É a melhor coisa. Senão você fica maluco, não é? Se você dedicar isso, de ficar combatendo opinião em rede social, você fica louco e não vai mudar a cabeça da pessoa. Então eu já desencano, eu trato isso da melhor... Segue, né? Segue o jogo. Quem quiser acompanha, quem não quiser tá tudo certo também. E Capri, como que você concilia a sua rotina de jornalismo, jogos à noite, cobertura, corrida... trabalho, como é que você concilia isso tudo? É um quebra-cabeça, meu filho. É difícil, porque hoje mesmo eu tenho questões burocráticas lá no trabalho também, administrativas, eu coordeno a equipe lá na Bandeirantes, então eu tenho o microfone, eu tenho que trabalhar no microfone, eu tenho que cuidar dessa parte de gestão, eu tenho que correr, eu tenho que treinar, não é? Prova, então é um quebra-cabeça que eu adoro. Acho que esse é um desafio que me motiva. Quando às vezes as pessoas falam, correr a maratona é legal, mas o processo do treino da maratona para mim é o mais legal. Que é o desafio para mim é conseguir montar o quebra-cabeças para fazer um ciclo de maratona. Que às vezes para mim é muito difícil. Às vezes pega meio do ano onde tem Olimpíada, tem Copa do Mundo, você não consegue treinar direito. E vai dormir tarde, tem que acordar cedo. Então, todo esse quebra-cabeça, eu trabalho aí umas 2 vezes por semana, até 1h, 1h30 da manhã, quando tem futebol, né? Que se estende até de madrugada. E aí eu tenho que acordar cedo no dia seguinte para ir treinar. Sim. Eu agora, já com quase 59 anos, eu já tenho... Às vezes eu já não sou mais aquele maluco que dormia 3, 4 horas às vezes por noite, se acordava e ia treinar. Hoje eu tenho privilegiado mais o sono. Então, se eu perder um treino, eu não fico mais descabelado, desesperado. Né? Eu não treinei. Não, eu prefiro hoje recuperar, prefiro descansar
do que colocar o corpo à exaustão, porque... Tem seu preço, né? Tem o seu preço, tem o seu preço, e eu não quero pagar o preço. Eu brinco sempre que eu quero correr até quando eu puder. É isso. Então eu preciso cuidar agora, né? Fazer uma poupança agora para poder colher lá na frente, né? E você já teve que sair correndo literalmente para cobrir ou fazer alguma matéria? Você comentou aí que ficava em pé atrás do gol e tal, mas você já teve que ali correr atrás de algum personagem que você precisava entrevistar? Ou Na época de repórter, assim, é sempre, né? Você está sempre ali naquela disputa por uma entrevista, por uma declaração. Hoje isso é mais difícil. Hoje o trabalho do repórter está mais restrito, está mais... Né? Na minha época o acesso era mais fácil. Mas estou sempre correndo. O ano passado teve uma coisa interessante. Eu tive que ir ao Morumbi para fazer um pré-jogo de um jogo do São Paulo no Morumbi. Me lembro que jogo foi, faz um ano mais ou menos. E eu cheguei lá e eu ia fazer esse programa de um dos camarotes lá do Morumbi. E aí estava dando um problema lá, uma questão burocrática, administrativa, não estava conseguindo entrar, não estava conseguindo acessar o camarote, e estava passando a hora, estava chegando a hora de começar o programa, eu não estava conseguindo entrar, tinha um portão fechado, eu tinha que dar a volta no estádio inteiro. Bom, resumindo, faltava praticamente meia hora para começar o programa que eu tinha que apresentar, e eu não conseguia entrar no estádio. Falei, quer saber? Eu vou voltar para Bandeirantes e vou fazer o programa de lá, e tá tudo certo. Só que o entorno do Morumbi ali já estava lotado de torcedor. Imagina. Então não chega Uber, não tem táxi, não tem nada. Vou ter que ir a pé. Eu fui correndo. Eu saí do Morumbi e fui correndo até a banda. Tava de tênis, né? Tava de calça jeans, mas fui correndo, fui trotando, fui caminhando, acelerando e cheguei em cima da hora. Cheguei abrindo o programa. Que legal. Em 25 minutos eu saí do Morumbi e fui até a sede do Bandeirantes. Isso que é uma dedicação, hein, pra pauta. Essa eu corri literalmente para poder trabalhar. Maravilhoso. E Capri, falando em provas, você já correu várias pelo mundo, né? Assim. E aí eu queria falar da sua primeira maratona, que foi em Nova York, é isso? Não, a minha primeira maratona foi Buenos Aires. Foi Buenos Aires? Foi Buenos Aires, foi em Buenos Aires. Nova York eu fiz em 2016. E a sua primeira maratona foi quando? Foi em Buenos Aires em 2013. Ah, tá. Eu demorei para fazer a minha primeira maratona, sabe, Cris? Na verdade, eu ia fazer... Nova York tem todo um simbolismo para mim, porque eu ia fazer Nova York em 2006. E em 2006 eu estava completando 15 anos de casado e estava completando 40 anos de idade. E aí eu falei para minha esposa, vamos correr Nova York? Né? Ela falou, vamos. Era a nossa primeira maratona. E aí fizemos a inscrição. Naquela época a loteria era bem mais fácil. Né? Hoje é impossível, né? Inviável. Nós dois fomos sorteados, né? Que legal. Em 2006. E aí começamos a treinar. Aí faltando uns 2 meses mais ou menos para a maratona, eu tive uma lesão no joelho. E aí o Dr. Moisés, que era o meu médico, na época falou, se fosse você eu não iria, está correndo um risco de agravar, vamos cuidar disso daí, é melhor. Eu falei para minha esposa, acho que não vai dar para ir, eu não vou poder ir, mas você vai, vamos passear. Você corre, eu vou lá. Ela falou, não, se você não for, eu não vou, eu quero correr com você, se você não for, eu não vou. Abortamos. Eu joguei para o ano seguinte a inscrição, você pode jogar para um ano, não é? Mas 2007 foi o ano que eu voltei para Bandeirantes, e eu não consegui ir também em 2007 para Nova York. E aquilo ficou ali meio, não é? Remoendo, né? Te olhando ali, tô aqui, você não vem? Porque Nova York, eu sempre tive esse desejo de correr Nova York, sabe, Cris? Quando eu comecei a correr, eu assistia a Ponte Verrazano lá, o tiro de canhão e o Frank Sinatra cantando New York, New York. Eu falava, tá lá. Eu falava, o que esses caras estão fazendo aí? Eu não corria, não é? Como jornalista, não é? Eu via aquilo e falava, esses caras estão correndo aí, que coisa maluca. E aí quando eu comecei a correr, aí eu comecei a entender o que era aquilo. E aí eu tive o desejo de fazer Nova York. Aí não deu certo, 2007 não deu certo. Aí fui correr em Buenos Aires 2013, a minha primeira maratona. Em 2015, a ASICS me convidou para correr a maratona de Nova York. A ASICS ainda era patrocinadora de Nova York em 2015. Aí eu falei, olha, eu vou, só que tem um problema. A minha esposa tem que ir junto, porque em 2006 ela ia correr e não foi por minha causa. Então agora eu só posso ir se ela for comigo. Claro. Aí eles falaram,
Mas por quê? Falei, porque eu vou completar 25 anos de casamento, 50 anos de idade, tem um simbolismo para mim. Eles adoraram, né, a história toda. E aí nós fomos. E aí a gente correu a Maratona de Nova York em 2016. Foi uma experiência espetacular, fantástica, né? Uma prova... Fala o que da Maratona de Nova York, né? Eu leio alguns livros de corrida assim, da Operação Portugal, do Drauzio, e existe um assunto que é unânime, que é a Maratona de Nova York, né? Eu não sei, acho que é comparável assim a você fazer uma final de Copa do Mundo no estádio, ao nascimento de um filho, né? É muita emoção, né? É muito emocionante porque é isso, tem todo esse simbolismo daquela coisa do treino que você treinou, você tá ali, você tá alinhado com mais, você olha para o lado e fala, pô, o que esse cara fez para estar aqui? Como será que esse cara conseguiu estar aqui? As dores que ele passou, muita gente, né? Muita gente. Então foi assim, foi espetacular, né? Eu acho que 2 provas que me marcaram muito, a Maratona de Nova York e a Maratona de Jerusalém, que eu fiz a meia, na verdade, né? Em Jerusalém. Que é linda, né? Jerusalém. Para mim, ela tem um simbolismo que não tem a ver com religião, né? Tem a ver com a atmosfera da cidade, sabe? Eu acho que é história mesmo, independente da religião, é história demais ali. Né? Ali, onde você passa, tudo tem história, né? Então ali mexeu muito comigo. E a cidade tem uma energia, né? Sim, é muita subida e descida. Porque Jerusalém está na montanha, né? Então sobe e desce o tempo todo. Mas a energia da cidade é assim espetacular, é uma coisa fantástica. E a Maratona de Jerusalém, quem idealizou a Maratona em Jerusalém, o prefeito da cidade, que é maratonista, ou era na oportunidade, né? E ele correu a Maratona de Nova York, se encantou pela Maratona de Nova York, falou, eu quero fazer a mesma coisa em Jerusalém. Só que, claro, Jerusalém não é Nova York, é diferente, a altimetria, tudo. Então, a organização é muito boa, você chega num lugar, larga e chega num parque muito bonito lá de Jerusalém, a cidade tem toda essa energia, gente do mundo inteiro também que está ali, né? Você vê gente, né, de todas as nacionalidades, claro que infinitamente menor do que Nova York, mas é uma prova que eu recomendo assim, porque infelizmente agora está difícil ir para Israel, mas é uma prova muito legal, uma prova assim que você junta história, você junta corrida, você junta turismo e faz um passeio espetacular. E a sua esposa, ela treina junto com você quando vocês combinam aí de ir para a mesma prova, tal? Vocês treinam juntos? A gente treina na mesma assessoria, né? Tá. E a minha esposa foi engraçado, porque eu comecei a correr, ela não fazia nada, ela só ia para academia, né? Ela não fazia nenhuma atividade, nenhum esporte, só ia para academia. E aí eu comecei sexta-feira a ir dormir cedo, quando eu comecei a treinar com assessoria, né? Sexta-feira eu ia dormir cedo, porque tinha que chegar cedo na USP. Né? Exato. Nosso programa é sábado de manhã, né? Exatamente. Aí acordava sábado, 5h30 da manhã. Mas o que está acontecendo? Eu falei, não, eu estou indo correr, mas correr? Como assim? Corre na rua como você corria. Eu falei, não, estou com uma assessoria agora. E eu falei... Ela começou a não entender muito essa rotina. Eu falei, eu preciso dar um jeito de mostrar para ela o que é, ou incluir ela aqui para ela parar de ter esses questionamentos. Sim. Aí eu fiz uma coisa errada, que as pessoas não devem fazer isso. Eu inscrevi ela na prova que eu fiz a minha primeira, do Monte Líbano. Eu inscrevi ela e falei, te inscrevi numa corrida, você vai correr comigo lá no Monte Líbano. 5 quilômetros. E ela correu os primeiros... Ela nunca tinha corrido. Nossa. Correu os primeiros 5 quilômetros e detestou. É claro, né? Porque você nunca correu. Já vai correr 5 quilômetros, né? Então eu fiz a coisa errada, ela não gostou. Não quero mais saber disso, eu não quero correr. E aí um dia eu falei, vamos comigo na USP. Vamos lá para a USP comigo. E ela foi. E aí lá na assessoria, chegar na assessoria tá cheio de gente, tem gente da idade dela, e no ritmo aí ela não parou mais, aí ela também não parou mais, ela corre comigo até hoje, quer dizer, ela corre no ritmo dela, eu corro no meu ritmo. E os seus filhos também correm? Meus filhos também correm. E são maratonistas também? Não, meus filhos, eles são meio maratonistas, né? Meu filho fez a primeira meia dele agora no Rio de Janeiro, foi a primeira dele, vai fazer comigo agora a SP City também, né? Legal. Ele vai fazer a segunda, minha filha já fez 3 meias, e a minha filha agora está em dúvida se ela vai
abraçar a maternidade ou a maratona. Entendi, não, tem que escolher. Depois ela tá pensando o que ela vai fazer. Se ela vai ser mãe primeiro e vai maratona depois, ou se ela vai... Então, vamos ver. Tá? Mas que legal, é um programa legal pra família toda fazer, né? Sim. Meu genro, a mesma coisa, ele já chegou correndo, meu genro, em casa também, né? Já chegou corredor, então todo mundo corre em casa. Ah, maravilhoso. Você imagina que o almoço de domingo, o assunto é corrida, é só né? isso. Ô pai, que prova nós vamos fazer agora? E aí, inscrito? Ô pai, acabou a inscrição, não sei de onde. Esse é o assunto. Muito legal, maravilhoso. E o Capri, além de corredor, você se tornou um mobilizador, né? A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar e eu quero muito falar da Capri Run. Vamos contar essa história pro pessoal que não conhece? Vamos. Porque, assim, como surgiu essa ideia genial, né? Porque, conta você o que é a Capri Run e como que, de repente, surgiu a Capri Run. Porque desde 2014, é isso? Isso, desde 1º de janeiro de 2014. Tem uma galera aí que diz que as melhores ideias surgem do acaso, né? Eu não sei se é verdade, mas... Eu não sei se essa também é uma boa ideia, mas essa surgiu do acaso, de uma brincadeira. Eu corri, como eu te falei, a maratona de Buenos Aires em 2013, eu corri com uma fratura por estresse no 2º metatarso. E quando eu terminei a corrida, o médico me falou, agora você precisa parar 3 meses para consolidar essa fratura, né? Naquela época a maratona de Buenos Aires ainda era em outubro, agora é em setembro. É setembro, Então naquela época ainda era em outubro. Então eu falei, você precisa parar 3 meses agora para consolidar a fratura e tal. Tá bom, vamos parar, né? Fui fazer bicicleta, fui pedalar e tal. Mas aí quando deu ali no final de dezembro, já 2 meses que eu estava parado sem correr, me deu uma vontade desesperada de correr. Eu liguei para ele e falei, Gustavo, eu preciso dar uma corridinha aí, me libera aí para dar uma corridinha, vai. Ele falou, ó, faz o seguinte, Capriotti, meia hora bem leve, hein? Meia hora bem leve. Eu falei, meia hora? O que eu vou fazer com meia hora, gente? Meia hora não é nada. Não sua nem a camisa, né? Tá bom. Aí eu, tava no final do ano, pensei, falei, acho que eu vou lá na Avenida Paulista no dia 1º. Dia 1º, eu vou correr lá. Aí acordei, eu acordo cedo todo dia, né? Independentemente de se eu vou dormir tarde ou cedo, eu acordo cedo sempre. Acordei, sei lá, 5h30, 6 horas, peguei o carro, parei o carro ali perto da Paulista, fui ali em frente à Fundação Casper Libero, fui até o fim da Paulista, até a Consolação e voltei, deu meia hora. E eu achei aquela atmosfera ali da Paulista sensacional. Um pós-festa, estava fechado. Né? É um pós-festa, né? É um pós-festa, tinha gente lá largada na calçada, o pessoal alcoolizado, e o pessoal limpando. Mas a avenida estava fechada, eu corri sozinho na Avenida Paulista. Tava só eu ali. E eu achei aquilo sensacional e eu comentei no Fôlego, no programa que eu apresento na Rádio Bandeirantes. Falei, foi assim, assim, assado. E uns ouvintes mandaram mensagens, Capriotti, vamos repetir o ano que vem? Vamos. Então, vamos embora. Eu normalmente trabalho no final do ano, né? A gente tem as escalas de plantão de final de ano, né? Então, ou eu trabalho no Natal ou eu trabalho no Ano Novo. Aquele ano, em 2014, nem sei se eu estava trabalhando, se eu estava de plantão ou se eu estava de folga. Mas, enfim. No ano seguinte, 1º de janeiro de 2015, tinham 15 pessoas lá comigo, na Avenida Paulista. Aí, comentei de novo no programa, lá, 2016, já eram 50 pessoas. Uau! Bom, resumindo, Cris, ano passado, 1º de janeiro de 2024, nós estávamos lá na Paulista em mais de 1.000 pessoas. Nossa, isso é surreal. Assim, eu já sem fazer qualquer tipo de anúncio, já sem divulgar absolutamente nada, só no boca a boca, né? Só as pessoas, dia 1º de janeiro tem a Capri Run, dia 1º de janeiro tem a Capri Run. Então, só no boca a boca, eu diria para você que de 2019 para cá, que eu já não divulgava mais, a gente foi crescendo assim, crescendo. Ao ponto de esse ano aqui, eu fiquei muito assustado ano passado, com mais de 1.000 pessoas. A Paulista não estava fechada ano passado, já tinham feito a limpeza, já estava aberta. Então as pessoas, a gente largou ali em frente à Fundação Casper Libero, 10 quilômetros, né? Tá. A gente sai ali da Paulista, desce a Consolação, dá uma circulada ali pelo centro e sobe a Brigadeiro para chegar na Fundação de novo, dá 10 quilômetros. E a gente saiu ali dividindo com ônibus na Avenida Paulista. É um perigo, né? Super perigoso. Eu fiquei muito preocupado, porque eu não sou organizador de prova, não quero ser, eu não ganho nada com isso e não quero ganhar. Mas também não quero perder, não é? Claro. Não posso ter, assim, alguém passando mal, alguém sendo atropelado. Sim. Isso é muito ruim. É para ser uma diversão, Exatamente. É para ser uma coisa tranquila. Exatamente. A Capri Run não é uma corrida.
Ela é um encontro de apaixonados pela corrida, porque vamos combinar que só quem ama muito correr que vai estar no dia 1º de janeiro às 7 da manhã para correr 10K, né? Então, assim, não é uma corrida, não tem prêmio, não tem nada. Eu ainda consigo, com alguns amigos, medalhas para as pessoas que vão, então cada um ganha uma medalhinha ali no final. Algumas pessoas doam água também, então tem uma água na chegada ali, mas tudo doação, né? Então eu não ganho, mas também não quero perder. E esse ano certamente a gente ia ter 2.000 pessoas na Avenida Paulista. Se eu continuasse levando a Caperrun para a Avenida Paulista, certamente a gente ia ter lá 2.000 pessoas. E aí o que eu fiz? O ano passado eu falei, olha, não vamos nos reunir na Avenida Paulista, cada um vai fazer a sua Caperrun, porque eu deixo isso sempre muito claro, né? A Caperrun, eu brinco que é um conceito, não é uma corrida. Você pode correr a Caperrun onde você quiser. Você correu no dia 1º de janeiro, às 7 horas da manhã, você correu a sua Caperrun. Não importa se você está na Avenida Paulista, se você está no Japão, se você está na Inglaterra. Correu dia 1º de janeiro, 7 da manhã, você correu o Caperrun, tá tudo certo. Então eu incentivei as pessoas que nesse ano aqui, no dia 1º de janeiro, cada um corresse a sua Caperrun. E aí começaram a se formar alguns grupos, em vários lugares. Vou fazer Caperrun aqui, vou fazer Caperrun acolá. E acabou que aqui em São Paulo a gente teve uns 4 ou 5 grupos em vários lugares da cidade, correndo Caperrun. Teve Caperrun em Ilhabela, teve Caperrun na Praia Grande, Rio de Janeiro, né? E eu acabei indo com um grupo ali na Eliseu de Almeida, um grupo que se formou ali, e corri ali. E agora, a gente já está no meio do ano, já passamos o meio do ano, né? As pessoas já começam a me perguntar, e a Caperrun? E a Caperrun? Eu falo, olha, não sei, por enquanto eu não sei, provavelmente vai ser no mesmo modelo que você fez esse que eu fiz esse ano em 2025. Cada um vai correr a sua em algum lugar, porque não dá para juntar na Avenida Paulista mais. Esse risco, né? Claro, a verdade é essa. Claro. Agora, se eu falar que vai ter Caperrun na Avenida Paulista, vamos a 5.000 pessoas. Isso. Vamos a 5.000 pessoas agora. É verdade. Mas que legal, assim, né? Eu acho que esse é o propósito da corrida, né? Sim, sim. Da gente unir pessoas que Exato. têm o mesmo gosto, né? E é legal, porque você vê nesse dia, né? Ninguém sai desesperado correndo, para chegar na frente. Trote. É aquele trote, aquela brincadeira. Isso, todo um conversando com o outro, um ajudando o outro. É um momento ali que as pessoas têm de congraçamento, né? Um momento que as pessoas têm ali de começar o ano fazendo aquilo que elas fazem nos outros 364 dias. Exatamente. Né? E que a gente gosta tanto, né? Muito legal. Capri, a gente está começando a caminhar para o final do papo, mas ainda tenho aqui umas perguntinhas. Equipamento. Hoje a gente tem muita tecnologia na corrida, né? Você começou lá atrás, a gente teve uma evolução. Você gosta, você usa relógio GPS, tênis de placa? Você gosta ou não dessa parte? Então, Cris, claro, o relógio, eu sou do tempo, eu tinha um Polar, né? Polar RS100, foi meu primeiro relógio, né? Era um cronômetro, né? Só marcava o tempo e volta, não tinha GPS, não tinha nada. E meu primeiro tênis de corrida foi um Reebok DMX 2000. Uau! Às vezes eu falo desse tênis, aí as pessoas falam, mas como assim? Reebok DMX 2000? Esse foi o meu primeiro tênis. Então eu tenho assim, eu gosto, mas eu não sou o tarado da tecnologia, sabe? Eu não sou o cara que, se eu não tiver GPS, eu não... Não, já esqueci várias vezes relógio em casa e corri do mesmo jeito, né? Eu não sou esse maluco. Tênis com placa, eu não gosto. Eu usei muito tênis com placa para um ciclo que eu estava fazendo para a Maratona de Florianópolis 3 anos atrás, e eu tenho certeza que foi o tênis com placa que me causou uma fascite no pé. Eu tenho certeza. Eu estava usando muito tênis com placa naquele ciclo ali e aí hoje eu uso tênis com placa assim muito pontualmente. Alguns treinos bem específicos de velocidade, alguns intervalados, alguns, não todos. E algumas provas. Alguma prova que eu quero ir um pouquinho mais rápido, que eu falo, essa prova aqui eu vou, normalmente na marginal, né? Essa aqui eu vou um pouco mais rápido, eu vou usar um tênis com placa. Eu gosto de tênis baixo. Esses super tênis hoje eu também não curto muito. Tênis com muita informação no pé, sabe? Eu não curto. Eu gosto de tênis que... Mais minimalista. Mais minimalista. Tênis que faz eu esquecer que eu tô com alguma coisa no pé ali, sim, não é? O tênis tem que ser um acessório, não pode ser a figura principal da coisa, né? A figura principal da coisa é você, é o seu treinar, corpo. é treinar, o treino, é isso. você, não é? Você não pode terceirizar para o treino, pro tênis aquilo, não é? Então eu não curto muito tênis muito alto, com muita espuma embaixo do pé, porque
Eu não sei, eu gosto mais do tênis mais baixinho, né? E hoje tá cada vez mais difícil. Tá cada vez mais raro, cada vez mais raro, mais né? E eu entendo que a indústria tem essa questão toda, as pessoas gostam, que as pessoas, muita gente está chegando na corrida agora já com esse modelo de tênis. As pessoas não sabem o que é usar um tênis mais baixo, né? Que você precisa usar mais a sua panturrilha, você tem que estar com a panturrilha bem preparada para você estar com um tênis mais baixinho ali. Então você tem que treinar, não é? Você tem que se dedicar para aquilo. Mas está tudo certo, eu acho que eu respeito quem gosta, eu acho que é uma evolução. É gosto mesmo, né? É gosto. E adaptação. Acho que essa geração que está correndo hoje com os tênis maximalistas, talvez vai ter dificuldade depois de fazer uma transição para um tênis minimalista, se é que vai fazer, né? Um tênis mais baixo. E está tudo certo, está tudo bem, a indústria vai atender todo mundo, né? Com certeza. E você corre ouvindo música? Não. Não? Não, Sem não. nada. Eu amo música, adoro música, ouço música toda hora, todo instante, mas na hora da corrida eu ouço o meu pé batendo no chão, eu ouço a minha respiração, eu penso, né? A corrida para mim é um momento de muita resolução de problema, eu resolvo questões ali, tenho ideias, e a música dispersa isso tudo, né? Então eu não gosto de correr com música, eu raramente, de vez em quando, assim, muito raramente, se eu vou fazer um treino numa esteira aí eu coloco um fonezinho, mas na rua, nunca. Até eu também prefiro sem. Acho que é importante a gente se ouvir, né? Eu curto muito, assim, sentir as reações do corpo, né? Sentir como é que eu tô batendo o pé no chão. Eu ponho ali, música, né? Quando eu tô num dia que não quero ir de jeito nenhum, sabe? Geralmente eu quero. Aí, e tem dias que a gente, né? Aquela coisa, eu acho que o treino vai sair mais difícil. Aí, eventualmente, eu coloco música pra me ajudar. Sim, mas, sim. assim, no geral... E, assim, tô no parque e tal. Na rua, na USP, eu acho difícil. Porque lá tem ônibus, tem tudo. Eu acho ruim. Sim. Não acho até bom, uma questão de segurança, né? Eu vejo muita gente... Vejo muita gente na corrida, correndo com fone e se dispersa, não presta atenção no entorno, né? Porque às vezes tem alguém que vai te passando, você não vê, muda de direção, porque o fone você perde um pouco a noção, né? Você fica meio fora do mundo, né? Verdade. E então eu acho que as pessoas precisam compreender isso, tá? Quer correr com fone, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, sem problema, mas precisa ficar atento ao entorno. Sem dúvida. E agora a gente chegou no nosso momento Keep Running, Capri. Um momento Keep Running é um episódio da sua vida, pode ser vida pessoal, pode ser corrida, pode ser trabalho, e que você teve ali uma dificuldade, uma dúvida, pensou em desistir, mas não desistiu. Mas enquanto você pensa no seu momento Keep Running, eu quero falar sobre a Keep Running. Você chegou aqui no prédio, você viu que lá embaixo tem uma loja. Sim. O paraíso do corredor, né? Verdade. E aqui os vendedores são todos corredores que pegam pódio. Ou seja, eles entendem de tênis. Então você vem aqui, maravilha. Você tem esteira para experimentar e tal. Aí no segundo andar, a gente tem a parte de fisioterapia e treinamento de força voltado para o corredor. Então, tudo aqui é pensado para o corredor. Ele pode vir aqui sem nada e sair com tudo, entendeu? Muito legal. Vem para cá e você vira corredor aqui, né? Exatamente. Chega aqui e vira corredor. Então, e aqui já tem tudo, né? Você chega aqui já tem tudo. Então, para quem quer vir aqui fazer um teste, para começar a treinar com a gente, fazer tudo isso, é só você acessar esse QR Code que está na tela ou o nosso perfil no Instagram, que é @KeepRunningVilaMariana. Lá tem todas as informações, o contato do WhatsApp, para caso vocês já queiram agendar um recovery, uma físio ou até o treinamento de força. Bom, já deu tempo de você pensar agora no seu momento Keep Running. Momento Keep Running. Olha só, Cris. Acho que vou voltar a 1986, eu estava na faculdade, eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava no marketing de uma instituição financeira. Eu trabalhava numa emissora de rádio em Sorocaba, nos finais de semana, e eu ia para a faculdade à noite. E no sábado, pela manhã, o sábado o dia todo, na verdade, né? Eu trabalhava no domingo nessa emissora em Sorocaba, e no sábado o dia todo eu ia fazer um curso profissionalizante de rádio em Santos. Era um curso que durava o ano todo, todos os sábados, de fevereiro até dezembro. E aí, meio do ano,
eu estava cansado já. Eu falei para meu pai, eu vou parar com cursos de rádio, eu vou parar de trabalhar em rádio em Sorocaba, eu estou cansado, eu não quero mais. Vou ficar só na faculdade, vou ficar trabalhando aí no banco. Ele falou, não, você vai continuar. Você vai seguir fazendo isso aí, se precisar eu te ajudo aí, te levo lá para Santos, vou te levar, mas você vai continuar e vai continuar fazendo essas coisas e vai ser importante para você. E ele não me deixou parar. Ele não me deixou desistir do curso e de estar lá em Sorocaba. Eu trabalhava todos os dias, né? Ia dormir tarde todos os dias, acordava cedo todos os dias. Durante o ano de 86, para mim, foi assim, muito intenso. Mas eu agradeço até hoje o meu pai por ele não ter deixado eu desistir daquele curso que foi muito importante para mim lá em Santos. E não ter deixado eu desistir de estar lá na rádio de Sorocaba, que foi também igualmente importante, porque depois eu fiquei trabalhando só lá em Sorocaba. Eu saí do banco e fiquei trabalhando só lá em Sorocaba. E foi dali que toda a minha vida profissional aconteceu, né? Sim, uma super carreira de sucesso. Né? Então eu agradeço até hoje o meu pai por ele ter insistido ali, por ele não ter deixado eu desistir, né, do curso, do meu trabalho. E se eu tivesse desistido, talvez eu não estivesse hoje aqui, né, falando da minha carreira. Não, a gente não conheceria essa né? voz aí, gente. É maravilhosa, né? A gente não... E uma carreira de sucesso, né? Até hoje aí, não só como jornalista, apresentador e corredor também, né? Uma pessoa que aí mobiliza do jeito que você mobiliza, incentiva do jeito que você incentiva. Ainda bem que você não desistiu, né? Ainda bem pra nós. Ainda bem. Você sabe que eu fico muito feliz, não é, Cris? Quando eu recebo lá no Fôlego mensagem de ouvinte falando, graças ao Fôlego eu mudei a minha vida. Porque para nós jornalistas, a gente trabalha com hard news, né? Que é essas notícias duras do dia a dia. Eu trabalho um pouco menos, eu já apresentei jornal, já apresentei Cidade Alerta na TV Record, que era um programa assim, né? Pesadão, bem desafiador, né? Então, mas o jornalismo esportivo, as notícias em tese são um pouquinho mais leves, mas mesmo assim são hard news, são notícias ali do dia a dia. Mas o que me dá prazer hoje no jornalismo é receber mensagem dos ouvintes falando, olha, através do Fôlego eu emagreci, ou eu parei de tomar remédio para dormir, ou eu comecei a correr e mudou minha vida. Porque é a maneira de você impactar as pessoas positivamente através do seu trabalho. Né? É o propósito do seu trabalho. O jornalismo é isso, né? Você impactar a vida das pessoas de uma maneira ou de outra, ou com a notícia, ou levando a notícia para ela, uma análise, ou fazendo com que ela tenha uma transformação na vida dela ali. Trazendo o seu estilo de vida também, né? Isso, então eu fico muito feliz hoje quando eu recebo as mensagens lá dos ouvintes, já são quase 17 anos do Fôlego no ar, na Rádio Bandeirantes, e nesses anos todos aí, perco as contas de quantas pessoas mudaram graças ao programa. E isso é muito gratificante para mim, eu fico muito feliz em saber que o meu trabalho pode positivamente atingir a vida das pessoas. Né? Muito legal. E o Fôlego é diário? O Fôlego é semanal, ele vai ao ar das 8 às 9 da manhã, todos os domingos, na Rádio Bandeirantes. Depois ele fica disponível no podcast também, no Spotify, enfim. Então as pessoas, quando estão treinando, conseguem ouvir lá. Tem um time grande de colunistas, né? Tem médicos, tem fisioterapeuta, tem treinador, tem um time de colunistas assim. E já é um programa que eu adoro fazer. Eu faço vários programas, né? Mas o Fôlego é o meu xodó ali. Né? Você sabe que o Fôlego... eu vou dar tempo de contar rapidinho aqui. Claro que dá. O Fôlego é engraçado, né? Porque olha só como é que é, Cris. Eu comecei a ir para a USP em 2002. Como eu te falei aqui, lá para a assessoria, né? 2002. E aí... Em 2003 eu comecei a perceber lá na USP que já tinha um aumento assim de pessoas chegando aos sábados ali. Estamos falando de 22, 23 anos atrás. Aí eu falei, puxa, eu acho que um programa sobre corrida de rua é uma boa. Eu estava tava trabalhando na TV Record nessa época. Aí eu comentei com um amigo, o Rick Bonadil. Eu falei, o Rick estava também interessado em entrar nessa coisa de TV, não é? Estou pensando num programa assim, assado. Ele falou, vamos fazer um piloto? Vamos apresentar? Eu falei, vamos. Então, em 2004, eu gravei um piloto de um programa de corrida de rua para televisão. Em 2004. E esse piloto ficou pronto, era um programa para ser meia hora semanal.
piloto ficou pronto, apresentamos, né? Eu e o Rick, a gente apresentou aí, mas não conseguimos emplacar esse programa. Né? E era um programa muito legal, assim, um programa bem produzido, um programa bacana. E aquilo me deixou meio frustrado, né? Falei, pô, mas que coisa, né? Por que esse negócio não está virando? E aí, quando a Bandeirantes me chamou para voltar em 2007, eu estava na TV Record e a Rádio Bandeirantes me chamou para voltar. Eu já tinha trabalhado na Rádio Bandeirantes, eu tinha saído de lá para ir para a TV Record. Quando a Rádio Bandeirantes me chamou para voltar em 2007, o José Carlos Carboni, que era o diretor de jornalismo na época, me convidou. Eu falei, Carboni, tá bom, eu volto, maravilha, mas eu tenho uma proposta para te fazer. O que é? Quero apresentar um programa sobre corrida de rua na Rádio Bandeirantes. Ele olhou para mim, esse cara tá falando, né? Tá maluco esse cara, não tá normal, né? O que é isso? Não, eu tô correndo assim assado, e é legal, o mercado tá crescendo, acho que comercialmente, editorialmente, tá? Acho que para encerrar logo a conversa, eu estava almoçando, queria ir embora logo, falei, tá bom, beleza, tá fechado, então tá bom. Mas, resumindo, eu voltei, demorou 1 ano e meio para me dar meia hora na programação da Rádio Bandeirantes para eu apresentar o Fôlego. Então eu voltei em março de 2007, o Fôlego estreou em setembro de 2008 depois, e eu, Carboni, a tua promessa, vamos lá. Bom, o resumo é que o programa está no ar até hoje, não é? É sucesso na Rádio Bandeirantes. E o Carboni, que era um cara que não fazia nada, foi tocado pelo programa, começou a caminhar, começou a correr, né? E a gente fez uma revolução lá com o programa, também internamente, né? Porque as pessoas começaram, né? Então hoje todo mundo corre, todo mundo se mexe. Isso é a melhor parte, né? Mas e aí eu tô te falando isso tudo para você ver, não é, a importância de uma ideia que você não desiste dela, não é? Porque eu poderia ter desistido da ideia fazer um programa sobre corrida de rua, gravei um piloto, não deu certo, mas eu quis insistir porque eu percebi que aquilo que me fazia bem, aquilo que era positivo para mim, poderia ser para muitas outras pessoas também. A minha ideia, ao colocar um programa como esse, é mostrar o bem que a corrida faz para mim, e que essas pessoas possam experimentar. Eu sei que tem muita gente que não gosta de correr, e está tudo certo, já experimentou, já tentou, sim. E não gosta, está tudo certo. Mas as pessoas precisam testar, precisam tentar, precisam dar o primeiro passo. Na corrida, na natação, na dança, no ciclismo, onde quer que seja. Né? Mas a corrida eu trago mais o exemplo porque é aquilo que me faz bem. Sem e aquilo que está fazendo bem hoje para milhões de pessoas, porque verdade. A corrida não para de crescer. Não para de crescer, sem dúvida. Mas muito legal essa história. E agora um jogo rápido. Você prefere correr de manhã ou à noite? Eu prefiro correr à noite, mas hoje eu tenho que correr de manhã por causa do trabalho. Tá. Meu corpo, à noite, ele está melhor preparado para a corrida. Eu gosto mais de manhã. Esteira ou rua? Rua. Um ídolo no esporte? Tenho vários, né? Mas eu cresci admirando o Oscar Schmidt. Sério? O filho dele é nosso. Ele apresenta o Corre Aqui News com a gente. Aqui, é mesmo? O Felipe, ele treina aqui na Keep Running. Pô, que legal. O Oscar é um cara que. Eu sempre fui fã de basquete, não é? E o Oscar foi nos anos 70, ele jogando pelo Sírio, Mundial de Clubes. O Oscar, para mim, eu cresci admirando bastante. E no futebol tive vários ídolos, né? Mas o Oscar, ele marcou, né, a geração muito. Que acompanhou, assim como a Hortência, também tem alguns atletas, assim como o próprio Senna, né? Então, sim. A gente que viveu essa época aí já é marcante mesmo. E um sonho como corredor que você ainda não realizou? Tem alguma prova, alguma viagem? Talvez correr uma maratona com a família toda. Muito legal. Já correu uma meia, agora quem sabe uma maratona com todo mundo, legal. Né? O Kakinoff, Paulo Kakinoff, é CEO da Porto Seguro, ele esteve aqui, ele foi com a família toda correr a maratona. A família toda correu? A família toda correu. Que legal. Correu Berlim, se eu não me engano. Berlim ou Chicago, acho que foi Chicago. E agora, para finalizar, Capri, que dica que você daria para quem nos ouve e talvez esteja pensando em começar a correr? Bom, primeiro, mais importante é você dar o primeiro passo, mas de coração aberto. Né? As pessoas muitas vezes chegam para a corrida, eu não sei correr, eu não sei respirar, eu canso, eu corro 100 metros e já estou cansado.
vai de coração aberto, né? Vai sem nenhum tipo de preconceito. A corrida, ela é constância, Cris. Se a gente faz com regularidade por bastante tempo, ela passa a ser um hábito na sua vida, como escovar os dentes, como tomar café da manhã, né? É um hábito que você vai acordar em alguns dias da semana, vai calçar o seu tênis e vai sair para correr. Mas para isso acontecer, você precisa começar. E precisa começar e manter constância. E, se possível, procurar alguém para te orientar, porque o começo ele é desafiador, né? O começo aparece uma dor aqui, uma dor acolá, é um problema para treinar. E se você tem alguém ali te orientando, alguém te incentivando, esse começo ele fica mais fácil, ele fica uma maneira mais acessível para o corredor. Então, acho que eu digo sempre isso. Se você está com alguma dúvida, se permita a sair para correr. E se você puder, tiver condições, e hoje a gente tem assessorias de todos os valores, né? Verdade. É acessível para todo mundo. Você tem desde a mais cara até a mais barata, a mais popular. Então vai ter uma que vai caber no seu bolso, que vai servir aí bem para você, vai estar próximo da sua casa, do seu trabalho, enfim. E faça isso, que eu tenho certeza que a corrida vai entrar na sua vida para não sair mais. É né? verdade. Se você vai ter um estilo de vida saudável, que é o mais importante. Você vai ganhar saúde. Depois você pode ganhar outras coisas. Vai ganhar amizades, né? Vai ganhar conhecimento de eventualmente sair para correr em outros lugares, conhecer outros cantos do Brasil e do mundo. Mas a corrida tem esse poder de transformar a gente. Sem dúvida. Capriotti, quero agradecer demais sua disponibilidade, o papo, a presença. Muito bom poder ouvir acabou sua história. Já? Acabou! Nossa, mas passa muito rápido. Passa muito rápido, né? Eu falo muito, hein, Cris? Não, eu falo demais também, mas eu adorei ouvir um pouquinho mais da sua história. A gente já sabe, né, porque a gente lê bastante, te ouve, mas é muito bom estar aqui de frente com você, ouvindo aí de verdade. É isso. Eu que agradeço, Cris. Muito obrigado pela gentileza do convite. Uma honra. Eu adoro falar sobre corrida, adoro falar sobre essa coisa que a gente ama, que a gente faz com paixão. Então, para mim, uma honra estar aqui com você. Muito obrigado. Espero que a audiência goste do nosso papo. E como que o pessoal também. te acha aí nas redes sociais, Cap? Eu tô lá no Instagram, @RICapriotti, Ricapriotti, tudo junto, né? @Ricapriotti. Eu não tenho TikTok, então a minha rede principal hoje para falar sobre corrida é no Instagram mesmo, no @Ricapriotti. Lá no X também, o antigo Twitter, @Ricapriotti. Lá eu falo mais sobre futebol, um pouquinho mais sobre futebol. Eu divido um pouco as redes nessa Sim, é melhor. E o pessoal do aí, futebol tá mais no Twitter mesmo. Exatamente. Eu não sei. Lá no Instagram também tem um pessoal que vem falar de futebol comigo, mas eu dou uma dividida nisso. Eu acho que é mais produtivo. Legal. Obrigada mesmo. E você que ficou até o final, não esquece de deixar seu like, seguir nosso canal. A gente está no YouTube, no Spotify e no Instagram como @CorreAquiPodcast. Obrigada. Até a próxima.